queria até aproveitar e falar um pouco sobre isso e usar exatamente esses exemplos que vocês comentaram. O professor Forni comentou do Magalu, da Magazine Luiza, do Edu Lira, né? Acho que nesse período também chamou muita atenção, nesse período de crise, de pandemia, também a questão da diversidade e a inclusão, né, no ambiente corporativo, né, Marlene? Apesar do que a Magalu está fazendo, por exemplo, o programa de trainee para negros, né, isso está virando uma tendência, né? Mas, de forma geral, vocês veem que isso é uma tendência de fato, professor Forni? Né? Então, apesar da polêmica, na opinião do senhor, isso é uma tendência de fato? E como que as empresas podem tratar esse assunto tão importante e, ao mesmo tempo, se comunicar bem com esses temas, que são temas, às vezes, muito até difíceis de ser tratados? Pois é. Aí teve o Nubank, ao contrário, né? O Nubank, lá uma diretora que deu opinião contrária, que disse que não ia fazer isso, que ela achava... E aí acabou que nas redes sociais o pessoal saiu batendo. Só para complementar um negócio que você levantou da rede social, já que você citou uma empresa que foi vítima aí, a rede social ela é tão, vamos dizer assim, perversa para a empresa quando tem uma fake news, que a pesquisa que apareceu, inclusive no meu livro eu cito essa pesquisa, do MIT e outras, que o problema é que uma mentira, uma notícia falsa, que a fake news vou falar o nome certo, é notícia falsa, né? Notícia falsa. Quando ela sai na rede, o potencial dela é 70% maior do que a notícia verdadeira. Então, o estrago que é feito em cima da empresa, ele é multiplicado. Então, tem que a empresa cuidar, mas, ao mesmo tempo, nós também temos que vigiar e temos o cuidado, quando for replicar alguma coisa, de checar. E aí vem o importante que você citou, as pessoas estão aprendendo a checar na mídia tradicional. Outro dia eu tive até uma discussão com uma aluna, entre aspas, porque era eu não me lembro se era palestra ou se era uma aula, em que ela questionou isso, de checar no New York Times, porque ela insistia que a rede social também fala a verdade. Eu digo, fala, agora é o seguinte, eu quando desconfio, eu vou checar na mídia tradicional. Eu vou lá no New York Times ver se aquilo ali foi publicado, mesmo se o Trump disse aquilo, e eu não vou publicar sem ver no New York Times. Por que o senhor acredita no New York Times e não acredita no blog? Entendeu? E a gente não acredita. Acha que o blog está fazendo política, né? E vai lá checar na mídia tradicional, no UOL, para ver se a UOL deu. Né? Eu me lembro que eu estava na ABB, aqui um clube em Brasília, um domingo, e o meu filho me passou uma mensagem dizendo que o fulano, um jornalista famoso, eu não vou dizer o nome aqui, tinha morrido. E eu recebi a notícia, o cara é meu amigo, né? Eu digo, não, o que houve? Aí eu estava lá na BB, no clube, e fui checar no Twitter. Bom, se ele morreu, o Twitter está dando, né? E não aparecia nada no Twitter. E eu fui no meu filho e disse, olha, eu acho que ele não morreu, não, porque o Twitter não morreu. Entendeu? Você vê como é que a gente vai checar. Você não vai passar para outra pessoa. E se você sabe que o Twitter ou o Facebook, eles vão dar. E, ao mesmo tempo, eu iria checar onde? Numa mídia tradicional, para ver se era verdade. Por quê? Porque você aprendeu a fazer aqueles filtros que nós aprendemos quando nós trabalhávamos num jornal, numa redação, entendeu? Tem que ter filtro. E você sabe que a rede social e a internet ela foi acabando com os filtros, né? A pessoa Exatamente. coloca lá e ninguém filtra aquilo. Vai e divulga. E, de repente, milhares de posts. Então, isso... E às vezes coloca e tira, né, professor? Às vezes coloca e tira, né? E retira a informação. Né? Mas acontece que já multiplicou, alguém já replicou aquilo. Entendeu? Foi o que aconteceu agora, né? A história do... Não quero entrar a polemizar a questão de política, mas agora tivemos uma vergonha, né? Uma pessoa foi lá no Twitter e botou uma troca de insultos de pessoas num cargo político, de um cargo que não deveriam estar fazendo isso e fazendo coisa de infantilidade sem tamanho, usando a rede social para isso. Imagine a sua empresa, que você cuida da comunicação, ela sendo vítima disso. Uma pergunta que fazem para mim é a seguinte: qual a diferença que tem entre uma crise na rede social, uma crise na internet e uma crise tradicional? Eu digo o seguinte, olha, crise é crise, não importa seja na mídia tradicional, seja na internet ou não. Crise é crise. E tem que ser administrada com aqueles preceitos que nós aprendemos. Tem que ter alguém comandando essa crise para
ver o que vai fazer, ter um plano de crise para sair daquilo, né? E aí é o seguinte, se for uma crise na rede social, ela tem que ser também bem administrada para você sair dali. E tem como, né? E você tem que usar a rede social para se defender, como fez, por exemplo, eu acho que a Marlene lembra, não sei se o Moacir lembra, da Itambé, quando teve aquele caso de uma morte lá no Mato Grosso, que morreu um menino quando tomou o achocolatado em Itambé. A Itambé rapidamente apurou que não tinha nada a ver com ela, que não tinha a ver com o produto que saiu da indústria dela, que era um problema de um comerciante que tinha colocado veneno no achocolatado, e o CEO foi para as redes sociais na mesma hora e já comunicou e contou a história da maneira como ele devia contar. E não teve crise. Ele neutralizou a crise antes que ela explodisse nas redes sociais. E é isso que a empresa tem que fazer, entendeu? Mas para isso, ele precisa ser uma pessoa que está preparado, né, por uma boa assessoria de comunicação para ele intervir. Eu gosto muito da palavra intervenção. Você, quando tem uma crise, uma ameaça de crise, você tem que fazer o que faz o médico quando você está doente, uma intervenção. Ela pode ser cirúrgica ou não, mas vai ter uma intervenção. E eu acho interessante isso, porque se você não intervir e deixar, não, vamos deixar passar, amanhã eu vou cuidar disso, já era. No mundo que nós estamos vivendo, 24 horas já era, entendeu? Então, não tem como você neutralizar. E nós estamos vivendo nesse mundo da instantaneidade, né? O que você viu ontem, possivelmente amanhã já não é mais notícia, porque já estão acontecendo outras coisas. Eu estava hoje ainda conversando sobre o professor francês que tinha sido decapitado. Quando eu chego em casa, estou ouvindo lá que já teve outro atentado na França. Quer dizer, o atentado de hoje já superou o de ontem. As coisas estão acontecendo numa velocidade que nós não conseguimos acompanhar, né? Já teve outra coisa. E você precisa acompanhar tudo isso para ver como que a sociedade vai reagir a isso. E a empresa, agora voltando para o nosso meio aqui, a Marlene, eu gostaria de ouvi-la sobre isso, a empresa tem que estar preparada com isso. E preparada significa o quê? Ter as pessoas preparadas para ajudar a empresa nisso. Você concorda, Marlene? Certamente, principalmente quando o professor coloca a questão da organização, né? Vamos imaginar um comitê de crise, onde eu tenho várias habilidades, analisando, desenhando, enfrentando essa crise e os caminhos, e principalmente, eu participei de uma experiência em uma empresa onde nós construímos um plano de contingência durante a pandemia. Era uma indústria que estava em operação, né? Nós, provavelmente, naquela região, poderíamos ter caso Covid, sofremos uma intervenção da vigilância, mas até pela dimensão da empresa, por estar naquela região, isso poderia vir a ser um exemplo, né? Mas imediatamente atendemos, ficamos apenas 4 dias, o plano de contingência fechado, que nós tivemos que fazer exame em todos os funcionários, o plano de contingência entrou e ele foi feito de uma maneira, onde os funcionários já estavam todos treinados, etc. Ele foi feito de uma maneira que, né, 500 funcionários, 4 dias, a gente já estava de volta. De repente, eu acho que tem muito, sabe, professor, o timing correto da nossa ação. E eu acho que isso diz para a gente a intensidade da crise que nós vamos enfrentar. Então, talvez, se nós tivéssemos atendido, né, a vigilância às 17 horas de uma sexta-feira, dizendo que eu tenho que fechar a minha indústria num domingo, né, na segunda-feira, né, se eu tivesse... O timing deste processo fez a gente, vamos fechar, vamos comunicar os clientes, vamos comunicar todo... Antes de fechar, todo mundo já estava comunicado. Então, assim, isso é muito importante, porque se a gente deixasse para comunicar segunda-feira às 8 horas da manhã, o caos já estaria instalado. Sim. Já começava errado, né, Marlene? Então, assim... Bom, a Marlene tocou num dos pontos fundamentais. Eu reputo que o timing, o porta-voz, o líder que está liderando a crise, que alguém tem... Tudo isso são fatores que eu chamo de fatores básicos para você ter um bom gerenciamento de crise. Se você não tiver alguém treinado,
e jogar um superintendente seu no momento desses que a Marlene se referiu, de fechar a indústria e joga lá para ele falar com a mídia, você pode queimar aquele superintendente. Então, tem que ter gente preparada, falando na hora certa e com mensagens-chave feitas pela comunicação, prontas, né? Mensagens que... E é o que mensagem-chave? Outro dia alguém me perguntou numa palestra. Eu digo, você sabe o que é? Vou te dar uma resposta bem simples. É aquilo que você gostaria de ver na manchete do Jornal de Londrina amanhã. Entendeu? O que você gostaria que a tua empresa aparecesse lá no jornal? É a mensagem-chave, é isso que você tem que fazer, né? Então, esses são os elementos básicos que um empresário tem que ter, porque ele não é obrigado a ter essa formação. Ele é um cara que viveu sempre ali no dia a dia, né, na operação. Agora, nós temos que dar essa ferramenta para ele. Nós temos que dar condições para que ele diga, puxa, que legal, isso é importante, porque eu não vou estar exposto nesse momento. A tua empresa não vai estar exposta. E aí o trabalho de planejamento é muito importante, né? Preparar as pessoas para uma crise que talvez, tomara que nunca aconteça, mas se acontecer, está pronto, né, professor? Está pronto, ele tem aquelas coisas básicas, ele não precisa criar um enorme de uma estrutura, não. Ele tem as coisas básicas ali já administradas por 1 ou 2 ou 3 pessoas que entendem e em quem ele tenha confiança, né, absoluta. O empresário precisa ter confiança. O empresário medroso, ele vai jogar um advogado. Eu sempre digo, quando o empresário chega na televisão com o advogado no lado, eu já saio fora. E alguma coisa tem. Muito bom.